A hora da palavra de Deus. Ok, queridos, chegou agora o momento mais esperado desse programa. É o momento em que nós iremos meditar, refletir na palavra de Deus. Isaías diz no seu livro, ali no primeiro capítulo de Isaías: nesta lei meditai dia e noite, e dela não se apartar em momento algum. Então, amados, nós temos que estar meditando, pelo menos assim, nessa hora aí da palavra de Deus no rádio. Mesmo você ouvindo, a palavra de Deus diz que nós aprendemos pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, nessa hora, querido, é hora de você meditar, de você parar o que você está fazendo aí. Desliga um pouquinho a televisão, se você estiver ouvindo os dois ao mesmo tempo, porque eu te garanto que essa é a melhor parte. Eu lembro ali que Jesus, chegando na casa de Lázaro, ele gostava de ir para a casa de Lázaro, e ali ele se assentava ali e começava a conversar. Jesus era um cara assim, parecido com o pastor Paulo e com os crentes do mundo inteiro, que gosta de falar muito. E ali Jesus sentava e começava a conversar, e Maria ficava ali nos pés de Jesus ali, e Marta ficava agoniada. Jesus, manda essa mulher vir me ajudar. Ele disse: calma, mulher, essa mulher pegou a melhor parte. Então a melhor parte é a palavra de Deus. E nessa noite eu vos convido aí a pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro de João, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 10. É uma palavra assim maravilhosa, uma história bem interessante ali do Senhor Jesus. E hoje nós iremos dar o tema aí: enchei as vasilhas. Essa pregação é uma adaptação do pastor Alejandro Bulon, e nessa noite vai ser bênção, pode ter certeza. Toda palavra, antes de trazer, eu medito na palavra, eu leio a palavra, eu faço a adaptação para trazer para os ouvintes, para que nós venhamos filtrar aquilo que não agrada aos ouvidos, e tenha certeza que Deus está nessa palavra. Queridos, a família está passando por uma das maiores crises de sua história. Nos Estados Unidos, de cada 100 casamentos, 60 terminam em divórcio e 35 não se separam por falta de coragem. Dos 5 casamentos que se salvam, 3 são suportáveis e somente 2 são verdadeiramente felizes. Qual é a razão deste número alarmante? Vejamos o que diz o livro de João, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 10. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, sem beber, e que só sabiam os serventes que a tinham tirado da água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem o bastante, então coloca o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Glória a Deus. Queridos, nos países latinos, a realidade não deve ser muito diferente da realidade americana. Talvez aqui na América Latina, esses 60% que acabam em divórcio diminuam um pouco, e aos 35% que não se separa porque não tem coragem Glória a Deus, estava só aguardando aqui, baixar um pouquinho o retorno. Então, queridos, nos países latinos, a realidade não deve ser muito diferente
da realidade americana. Talvez aqui na América Latina, esses 60% que acabam em divórcio diminuam um pouco, assim, pelo menos em 35%, que não se separam porque não tem coragem, atualmente. Por que será que a grande maioria dos casais fracassam? Às vezes o fracasso, querido, não se torna público. As feridas não são mostradas à sociedade, aos amigos ou à igreja, mas a vida entra numa rotina asfixiante, levando ao desespero. Por quê? Existem outros aspectos interessantes que merecem ser mencionados. Esses 100 casais chegam ao casamento desejando muito ser felizes. Desses casais, a grande maioria chega ao altar se amando muito, mas acaba na separação ou na infidelidade. Esses dados provam que para ser feliz no casamento, não basta apenas querer ser feliz ou apenas amar muito. Porque se depende, querido, que a grande maioria dos casamentos daria certo. Ou seja, muitos, muito noivo, muitas noivas, que se amam ali no início do casamento, eles não permanecem, até o final. Então por que é que os lares não são felizes? Por que é que hoje em dia, querido, nós não vemos os lares assim abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra? Porque tantos casamentos são desfeitos? Porque tantas pessoas, perdem a bênção? Quem sabe você que está aí nos ouvindo nessa noite, assim, pode ser até uma senhora, que há muitos anos atrás desfilou pelo corredor da igreja, vestida de branco, carregando muitos sonhos. Já se passaram 5, 10, 15 anos desde aquele dia. E hoje eu lhe pergunto, onde estão os sonhos? Onde estão os castelos que você construiu naquela noite tão importante da sua vida? Ou talvez você esteja com o seu casamento aí à beira de um colapso, querido. A sociedade, os filhos e a igreja não sabem. Somente vocês dois, marido e mulher, conhecem a situação. Quando se uniram no altar, vocês o fizeram com amor, desejando de todo o coração ser feliz. E o que aconteceu? Cadê aquela felicidade, amados? Analisemos o Evangelho de João no capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 10. O que é que ele vai nos trazer hoje? Essa pequena introdução que o pastor Paulo fez é só para que nós venhamos nos situar, assim, nos familiarizar com o que vai ser tratado nesta noite para as nossas vidas. Ou seja, quantas provas de amor, quantas, sonhos, quantas promessas, foram lançadas ali próximo à noite do casamento e não se cumpriram, Outras faliram. Eu quero te dizer o seguinte, que vamos analisar junto com o pastor Paulo nessa noite o que é que trata o capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 10. Aquele casal de noivos em Caná da Galileia teve a brilhante ideia de convidar Jesus para o seu casamento. Querido, isso aí é a coisa mais importante, porque felizes são aqueles que hoje têm certeza que Jesus está presente em sua casa, em seu casamento, em sua família. Ou seja, querido, quer dizer que Jesus está presente na sua vida. Querido, nunca teremos dificuldade se Jesus estiver assim dentro, se Jesus foi convidado a adentrar o teu lar. Então, veja aí um ponto primordial. Aquele casal de noivos convidaram Jesus e seus discípulos a participarem do seu casamento. Então isso aí foi uma coisa assim importantíssima que eles fizeram. Aí eu te pergunto, você convidou Jesus a adentrar o teu casamento? Você tem Jesus na tua casa? Você chamou Jesus para a festa do teu casamento? Querido, lembre-se, aquele casal convidou Jesus para estar em seu casamento. Mas a Bíblia diz que de repente o vinho acabou. O vinho simbolizava gozo, alegria, felicidade, que tudo ia dar certo. E tudo isso acabou naquela festa. Foi de imediato, de surpresa. Será que nos lares onde Jesus está presente também pode haver momentos turbulentos? Às vezes corremos o perigo de usar a Bíblia, querido, assim, com demagogia. Digo sem medo de errado, nós usamos às vezes com demagogia. E poderia dizer agora
Se você acreditar em Jesus, nunca terá problemas. Se entregar a sua vida a Jesus, nunca ficará doente. Se decidir seguir a Jesus, nunca terá dificuldade financeira. Mas não é isso não, amado. Não é isso que a Bíblia afirma, não. Ela diz que Jesus pode estar presente sim no casamento. E mesmo assim, pode haver dificuldades, pode haver problemas, pode haver confusão, tumulto, querido. Pode bater a tristeza, o vinho pode acabar. Talvez você esteja se perguntando, qual é então a vantagem de ter Cristo em nosso casamento, na nossa vida? O pastor Paulo vai lhe responder hoje. O sofrimento na vida daqueles que não têm Jesus, querido, é como uma ferida purulenta. É como a gangrena que vai devorando, levando à loucura, ao desespero e finalmente, querido, à morte. Amado, o sofrimento na vida dos que têm comunhão com Cristo é como uma ferida limpa, que dói, sangra, mas sara. E com o tempo, querido, só vai restar, sabe o quê? A cicatriz. Você pode estar atravessando o vale de sombras de doença, de enfermidade e de tribulação, sim. Talvez você esteja com o coração ferido. Então quero lhe dizer, em nome de Jesus, que você pode sofrer, mas o sofrimento não durará a vida toda. A palavra de Deus diz, amado, que o choro pode até durar uma noite, a noite inteira. Você pode passar a noite, virar a noite chorando, sem dormir. Mas diz a palavra de Deus que a alegria, meu querido, virá pela manhã. Isso é promessa do Senhor para as nossas vidas. Então eu te digo, talvez você esteja assim, com o coração ferido. Então, amado, o sofrimento não vai durar a vida toda, meu querido. Uma coisa é sofrer com Cristo, outra é sofrer sozinho. Sozinho você se desespera, fica louco e pode até chegar ao suicídio. Com Cristo você pode chorar, pode sangrar, mas sente um braço poderoso sustentando a sua vida, porque a palavra de Deus diz que o braço do Senhor, querido, é quem nos sustenta. Ele diz, olha, eu tenho te sustentado com a destra da minha justiça. Deus não prometeu que seus filhos nunca teriam dificuldades neste mundo, não. Ele prometeu que seus filhos nunca estariam sozinhos. Às vezes nós confundimos. Ah, mas Deus nos prometeu, não. Deus não prometeu que nós não ficaríamos só. Ele disse que nós não ficaríamos só. Agora, que dificuldade nesse mundo, nós enfrentaríamos sim. Jesus passou, querido, por tribulação. Mas ele diz, olha, mas tenhas bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também conseguirão vencer. Jesus estava assim, lá no casamento, lá em Caná da Galileia, nas bodas de Caná. Mas mesmo assim, querido, aconteceu algo desagradável naquela festa. As pessoas cometeram um erro terrível. Elas podiam ter ido ao mestre e dizer-lhe, Senhor, ajuda-nos, o vinho acabou. Ou seja, mas em lugar de procurar Jesus, querido, eles foram pedir ajuda à sua mãe, a Santa Virgem Maria. Será que é por isso, querido, que muitos ainda estão vivendo o passado? Se eu precisar, eu vou pedir à mãe e ela vai pedir ao filho e o filho vai me ajudar. Querido, precisamos ter em mente que quando Jesus estava presente em nossa vida, assim, quando ele se faz mesmo presença mesmo, somos capazes de enxergar a luz em meio às trevas. Querido, precisamos sim ter em mente que quando Jesus está presente em nossa vida, aí sim nós seremos capazes de enxergar a luz em meio às trevas. Vou tratar agora, amado, de um assunto muito delicado. Eu sei que é um assunto que muitas das vezes não agradam a muitas pessoas. Eu não quero aqui ser assim um hipócrita, não quero aqui ser antiético. Mas nessa noite é por isso que eu falei, a palavra hoje está assim recheada, maravilhosa. A palavra hoje ela vem assim abençoada para as nossas vidas, querido. Querido, como todos nós sabemos, o inimigo ele é astuto. A palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades dos ares. Ou seja, querido, o inimigo assim sendo astucioso, ele não quer cristãos equilibrados. Ele quer nos levar ao fanatismo ou ao liberalismo. Isto é certo com relação a qualquer assunto da Bíblia. Veja, querido, o inimigo leva muitos cristãos que têm a Bíblia nas mãos a pensar da seguinte maneira: a Virgem Maria não é importante. Isso é o que o inimigo faz com os cristãos.
A Virgem Maria não é importante. Ela foi uma mulher como qualquer outra. Não temos que ficar agora verenciando ela, reverenciando, adorando. Não temos que falar muito dela, porque isso é idolatria. Isso é o que o inimigo coloca, querido, na cabeça de muitos cristãos. Que nós não devemos, de forma alguma, idolatrar, reverenciar, porque Maria foi uma mulher igual a outra qualquer. Pastor Paulo, o senhor está louco? O senhor endoidou agora, pastor? O senhor agora está adorando Maria, pastor? Não, quer dizer que o inimigo leva muitos cristãos, querido, que tem a Bíblia nas mãos, a pensar dessa maneira. Meu amigo, se um cristão com a Bíblia aberta diz isso, ele não sabe o que está dizendo. Porque a Virgem Maria foi um ser humano, sim, mas não foi um ser humano comum. Ela foi uma mulher com uma experiência maravilhosa com Deus. Ela foi uma mulher de vida piedosa, de vida exemplar. Ela foi uma mulher prudente, ela foi uma mulher que realmente ela soube lidar, assim, soube se doar para a causa de Cristo. Hoje a figura da Virgem Maria se levanta como um exemplo de vida, de entrega e de comunhão com Deus. Por isso, ela merece, querido, todo o nosso respeito e a nossa reverência, sim. Merece que a amemos e que ensinemos mais da vida maravilhosa que viveu, que ela teve aqui na terra ao lado do seu Filho Jesus Cristo. Mas como já disse, o inimigo não quer pessoas equilibradas. Ele tanto leva os cristãos ao extremo de serem desrespeitosos com ela, como as engana e as levam para o outro extremo. Ou seja, o inimigo, ele é um inimigo, ele é astuto, ele quer destruir não só a nós cristãos, como aqueles que ainda não são cristãos. Existe muita gente sincera e maravilhosa, querido, que pensa assim: a Virgem Maria é a nossa salvadora. Temos que ir a ela, porque talvez ela possa nos salvar, possa resolver nossos problemas. Estamos passando por dificuldades, vamos nos ajoelhar perante ela. Ela pode resolver nossos problemas. Querido, isso aconteceu lá em Caná da Galileia. Estas pessoas, querido, agem desse modo hoje com toda sinceridade também, como aquele povo ali no casamento, foram procurar Maria ali. Olha, acabou o vinho, fala com Jesus, pede a ele para dar um jeito, o teu filho faz milagres, o teu filho, ele dá promessa. Existem pessoas, querido, com uma sinceridade assim, uma impureza assim, uma inteireza que diga de coração, uma pureza de coração, no momento de desespero procuram a ajuda da Santa Virgem Maria. E os cristãos do outro lado, extremo, olham para elas com os olhos acusadores e dizem: vocês são idólatras, adoram o ser humano. Isso é o que acontece hoje, querido. Essa é a guerra que é travada no século 21 entre cristãos e o povo católico. É uma guerra, querido, que não vai acabar nunca. Sabe por quê, amado? Porque nós somos homens. E o homem, ele vê ao extremo. O homem, ele é usado. Ele é assim, usado mesmo pelo maligno. É por isso que a nossa luta é constante. A nossa luta, ela é travada assim que acordamos. A nossa luta, amado, ela é a nível espiritual. É porque nós não conseguimos enxergar com os olhos carnais. Mas a nossa luta é contra esse principado, essa potestade que atua em todos os ares, em toda a atmosfera terrestre. Então, veja que nós cristãos, quando chegamos aos extremos, olhamos para essas pessoas que têm uma sinceridade, querido. Vai lá, você vê pessoas com 70, 80 anos se ajoelharem e ali eles veneram, ali eles conversam com a imagem, ali eles falam com a Virgem Maria, querido. A nós que somos cristãos, é que temos ao extremo esse olhar acusador e dizemos: vocês são idólatras, adoram o ser humano. Eles ignoram, amado, a sinceridade com que estas pessoas estão procurando chegar a Deus. Então você, cristão, nós cristãos, que olhamos, dessa maneira para essas pessoas, nós estamos ignorando, amado, a sinceridade com que estas pessoas estão procurando se chegar a Deus. A palavra diz que nem os loucos errarão o caminho que vão levar eles a Deus. Nem os loucos errarão o caminho dos céus, diz a palavra de Deus. No casamento de Caná da Galileia, as pessoas tinham Jesus presente, mas em lugar de ir a ele, foram a Virgem Maria. E ela, com todo carinho, lhes disse: filhos, eu não posso resolver esse problema, mas conheço a única pessoa que pode fazer isso para vocês. E os levou à presença de Jesus.
Se hoje ela estivesse viva, com certeza faria a mesma coisa, levaria milhares de pessoas para Jesus. A Bíblia afirma que a Virgem Maria, por mais extraordinária e piedosa que tenha sido, precisava de um Salvador. Veja uma de suas orações assim, as suas palavras. Se você pegar o livro de Lucas, primeiro capítulo, do versículo 46 ao 47, você vai encontrar escrito a seguinte frase: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oh, glória a Deus. Querido, essa é a oração literal da Virgem Maria, escrita e registrada na palavra de Deus. Se ela precisava de um Salvador, era porque ela era um ser humano e não tinha condições de salvar ninguém. Tudo bem, você pode até estar me dizendo: pastor Paulo, eu não a tenho como minha salvadora. Ela só é a minha intercessora, minha intermediadora, minha, mediadora. Querida, a palavra de Deus diz no livro de 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Aleluia. Não existe outro, amado. Isso é o que diz a Bíblia. É só Jesus Cristo e mais ninguém. É por isso que quando os homens, no casamento de Caná, foram a Maria pedindo ajuda, ela com o maior carinho os levou a Jesus. Jesus era o único capaz de resolver o problema. Querido, se a Santa Virgem Maria, a quem amo e respeito muito, porque quando Deus escolheu uma mulher para gerar o seu filho neste mundo, escolheu essa piedosa mulher, estivesse viva e hoje pudesse falar, quando uma pessoa fosse a ela pedindo ajuda, ela o abraçaria e lhe daria talvez um beijo de amor e com carinho especial lhe diria: filho, eu agradeço pela sinceridade de seu coração com que você tem assim vindo a mim, mas não posso fazer o que você me pede. Eu também sou um ser humano, um servo, uma serva. Eu também preciso de um Salvador assim como você precisa. Jesus é o único mediador entre você e o Pai. Voltemos agora, queridos, ao casamento lá em Caná da Galileia, e vejamos o que Maria disse àqueles homens. Esta é a declaração mais bonita que a Santa Virgem Maria nos deixou. Se ele mandar você ir para a direita, vá para a direita. Se ele disser vá para a esquerda, vá para a esquerda. Por favor, não tente mudar o que ele mandou. Cumpra, somente cumpra o que ele ordenou. Querido, nós seres humanos não temos humildade suficiente para ir à Bíblia e fazer o que ele e o que ela nos manda. Estamos sempre tentando corrigir a Deus e tendemos sempre a interpretar e colocar as nossas opiniões. Quando o que está escrito combina com o que cremos, aí está tudo bem. Porém, queridos, quando não encaixa com a nossa maneira de ser e de viver, então tratamos de fazer alguma modificação rapidinho que nos são convenientes. Mas a Virgem Maria diz: não faça isso. Se você não quiser criar problemas para você mesmo, faça tudo o que ele ordenou. Sabe por que a Virgem Maria deu este conselho? Porque muitas vezes as coisas que Deus nos pede parecem loucura. Em Caná da Galileia, querido, os homens se dispuseram a obedecer a Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus lhes disse: enchei as vasilhas de água. Os homens tenho certeza que olharam para Jesus e disseram: Senhor, tu não estás entendendo o nosso problema aqui no casamento. Senhor, nós fomos falar com a tua mãe porque acabou foi o vinho, Senhor. O nosso problema aqui não é falta de água não, e sim falta de vinho. Mas a Virgem Maria tinha dito: fazei tudo o que ele vos mandar.
Veja que sabedoria de uma mulher, amado. Veja que sabedoria de uma pessoa que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, daquele que teria resposta para todas as coisas, teria solução para todos os problemas, aquele que daria jeito naquilo que não tinha mais jeito. Deus muitas vezes vai nos pedir coisas que parecem incoerentes e loucura para os nossos olhos, mas para Ele não. Encha as vasilhas de água. Para quê? Não precisamos d'água, precisamos de vinho. Vinho alegra, vinho, coloca para cima. Mas não discuta com Deus, querido. Se Deus mandou encher as vasilhas de água, simplesmente obedeça. Deus conhece o seu problema e quer solucioná-lo, é problema de Deus. Os homens meio incrédulos encheram as vasilhas. Então disse Jesus: pode servir agora. Eles olharam as vasilhas lá dentro, ficaram ali pensando, aqui dentro só tem água, e ele manda a gente servir água para o povo quer tomar vinho. A festa está rolando, o povo já embriagado, todo mundo querendo mais vinho, a alegria total na casa. E ele manda a gente servir água. E Jesus disse: podem servir. Mais uma vez o Senhor disse: sirvam. E eles pensaram: Senhor, te obedecemos até aqui, mas não vamos continuar. Servir água em lugar de vinho é a maior humilhação que um anfitrião de uma casa, de um casamento, de uma festa pode passar, Senhor. Como é que o Senhor nos manda servir água, Senhor? Até aqui a gente vai obedecer, mas daqui para frente, Deus, é humilhar-se demais. Em vez de levar água para o povo tomar, a gente, em vez de levar vinho, vai levar água. Nós, os seres humanos, somos muito, querido, mas muitos imediatistas. Queremos ver o resultado de imediato, logo. E com Deus, às vezes, as coisas não funcionam desta maneira, não. Um dia, um capitão leproso buscou a ajuda de Deus. Já preguei isso aqui na Independente FM. Preguei sobre Naamã, que era um homem quase feliz. E o profeta lhe disse: vai ao rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele perguntou: não há rios melhor em minha cidade? Mas o servo lhe disse: meu senhor, ou meu pai, em algumas traduções bíblicas, se ele tivesse pedido coisas mais difíceis, não terias tu feito? O que custa obedecer à ordem do profeta? Por que não entras na água? Então, querido, ele entrou uma vez, nada aconteceu. Entrou pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, 6 vezes, e nada havia acontecido. Naamã já estava saindo do rio, dizendo: amado, não é isto uma tolice? Como eu, um homem culto, um capitão, um coronel do exército, com títulos acadêmicos, vai entrar nessa de ser crente, nessa de uma profecia de crentes, de acreditar que a água vai me curar? Não, eu não entro mais. Acreditei, mas não aconteceu nada, vou embora. Mais uma vez, querido, o servo chega para ele e diz: meu senhor, por favor, você já entrou 6 vezes, o que custa entrar mais uma vezinha só, meu senhor? Entra só mais uma vez, meu pai. Naamã, diz a palavra de Deus, que entrou. E a Bíblia diz que quando ele saiu da água, para a honra e glória do Senhor, sua carne estava completamente curada, terna como a pele de um bebê. Glória a Deus, aleluia. Amados, isso aí é a palavra de Deus se cumprindo. Assim são as coisas com Deus. Você não pode aceitar Jesus esperando que seus problemas acabem de imediato. Mas vamos voltar lá para Caná, querido, da Galileia. Talvez você não esteja entendendo a magnitude do problema naquele casal. Talvez você não esteja assim entendendo ainda o que era, querido, acabar o vinho. Naquele tempo, se um casal fizesse uma festa de casamento e acabasse o vinho, esta seria a maior vergonha que uma pessoa poderia passar na vida. Esta história é a história de um casal à beira da desgraça, de um colapso. E um milagre divino transformou a água em vinho e resolveu o problema. E aí eu pergunto: aquele Jesus que teve poder para transformar a água em vinho, não tinha poder, querido, para encher as vasilhas? Claro que tinha, amado. Por que então ordenou que enchessem as vasilhas de água? Aqui está, querido, a participação humana. Deus não pode forçar ninguém.
Ele pode transformar a sua vida e fazer milagres. O que ele não pode fazer é entrar em seu coração sem a sua licença, sem a sua permissão. Você tem que abrir o coração a ele. Você tem que encher a vasilha d'água. Para Deus não importa a distância que você está dele. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa quão baixo você caiu. O milagre, querido, é com Deus. A decisão é com você. Ao longo da minha vida, amados, como pastor, eu tenho visto assim viciados, marginais, prostitutas, homossexuais, ateus, agnósticos, caindo aos pés de Cristo. Hoje são homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Eu já vi pessoas dizer, olha, pastor Paulo, eu já vi ex-prefeito, ex-patrão, eu já vi ex-marido, ex-mulher, mas nunca vi um ex-homossexual. Eu já vi vários, queridos, serem transformados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo milagre que Deus fez. Um deles é Paulinho de Jesus, um ex-homossexual, um homem que já estava realmente transformado. A vida dele, ele já estava com corpo de mulher, trabalhava para a Rede Globo e tudo mais. Um homem que escrevia músicas, temas de novela, e hoje é um pastor casado com filhos, um homem realmente transformado. Ele foi transformado, querido, de água para vinho. Não há nada, queridos, que Deus não possa fazer. Não há água que ele não possa transformar em vinho. O Cristo de Caná da Galileia vive e está perto de você, aí onde você está me ouvindo nesta noite. Embora você não possa vê-lo, mas ele está aí na tua casa. Eu quero dizer que ele está bem pertinho de você, e nessa noite ele quer transformar a tua vida. Nessa noite ele vai querer que você simplesmente receba a ordem dele de encher as vasilhas. De encher as vasilhas e ver a transformação, ver o milagre que ele vai fazer. Jesus está chegando, amados. Está batendo a porta de teu coração, mas ele não pode entrar sem que você diga sim. Não existe outra maneira de você receber o grande milagre da transformação, a não ser pela sua decisão a favor de Cristo. Se você sente que seus sonhos estão caindo, deixe que Jesus os reconstrua. Se você sente que deve abrir o coração a Jesus, não espere mais. Dê a ele uma oportunidade. Se entregue a Jesus e deixe-o consertar as coisas que estão erradas em sua vida. Deixe-o encher sua vida de alegria e felicidades, querido. Queridos, naquele casamento, diz a palavra de Deus que Jesus fez um maior milagre. Foi o primeiro milagre dele, do seu ministério. E o primeiro milagre que o nosso mestre fez foi salvar um casamento. Então eu quero vos dizer nessa noite, você aí que está passando dificuldade no teu casamento, você aí, querido, que está me ouvindo nessa noite aqui, ouvindo o programa Renascer em Cristo, eu quero que o teu casamento hoje venha renascer das cinzas, venha voltar mesmo realmente assim a ter vida, a ter força, a ter alegria. Olha, eu quero dizer que nessa noite o Senhor está te convidando aí na tua casa, mesmo você sendo cristão, porque muitos cristãos estão passando aí por conflitos assim, conflitos mesmo no casamento. Eu quero te dizer que hoje o Senhor está mandando você encher as vasilhas. Você encher as vasilhas do teu casamento aí. As vasilhas, querido, da separação, do dissabor. As vasilhas aí do desamor um para com o outro. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus nessa noite está mandando você servir. Vai lá e serve. O Senhor está mandando você servir nessa noite, querido. Assim, a sua esposa, amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E você, esposa, servir ao seu marido, sendo submissa, amando, respeitando. Quantas mulheres de Deus não respeitam seus maridos? Isso para o pastor Paulo é uma vergonha. É algo assim, querido, inadmissível. Eu, como homem de Deus, na minha caminhada da fé, nessa jornada que o Senhor me incumbiu de me tornar escravo de todos vós por amor a Ele, eu quero dizer que eu tenho aprendido muito. Eu tenho assim realmente me aquebrantado muito nesses últimos dias da minha vida, nos últimos tempos, porque eu não sei qual o dia que o Senhor voltará e vai me levar, querido. Eu não sei qual o dia que o Senhor tem preparado para me tirar dessa vida. E eu quero vos dizer, amado, que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias. Eu sei que Deus vai fazer aí algo tremendo na minha vida. Eu sei que Deus está assim modificando, moldando assim o meu caráter como pastor. Eu tenho visto, querido, pessoas cristãs assim se gladiando, brigando
marido não respeita mais o seu casamento ali, a sua aliança eterna que ele fez com Deus, dizendo que até a morte separasse ele. Casais, querido, se traindo, casais em conflitos matrimoniais, pessoas que não respeitam mais, assim, aquela bênção que Deus deu na vida dele ali, no dia que ele se casou. Mulheres que têm um marido e falta com respeito perante todo mundo, usando palavras que ferem, que magoam, que maltratam, que vai até o âmago ali, vai até a divisão entre a alma e o espírito, até a divisão do caráter do homem. E a mulher olha para ele assim e destrata ele com palavras baixas. Isso aí para mim, para o pastor Paulo, é algo inadmissível. Eu acho que a mulher sim, ela tem que ser submissa ao seu esposo. De que maneira? Honrando, respeitando, fazendo por ele aquilo que Deus mandou, querido. Sendo ajudadora, sendo uma adjuntora do seu marido. O Senhor, quando fez a mulher, ele fez para que ela viesse ser aquela que ia ajudar o marido. Então, querido, você que está me ouvindo nessa noite, aí o casal que está me ouvindo, a mulher que está me ouvindo, olha, o que Deus manda te dizer hoje, a você que é mulher, que é casal, que está aí casada com seu esposo, é que quando Deus lhe criou, ele lhe criou para ser mãe, para ser esposa, para ser amante, para ser namorada, para ser tudo de um homem, a ajudadora. E quando Deus uniu o homem a você como mulher, ele uniu o homem como Cristo foi unido à igreja aqui na terra. Então, queridos, nessa noite vamos orar nesse momento por estas palavras maravilhosas que o Senhor nos concedeu. E se tiver alguém aí nesta noite que está me ouvindo e que está sentindo desejo nessa noite de transformar a sua vida, de mudar a sua vida, de se entregar a Jesus, é só você fazer essa oração comigo e confesse também o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele venha transformar a sua vida. Nessa noite o Senhor quer assim, transformar mesmo como Ele fez ali com água. Ele está mandando você encher agora as suas vasilhas, mas você não vai encher de água não. A transformação ali da água para o vinho foi Jesus. Ele fez lá em Caná da Galileia, no casamento, ali nas bodas de um casamento. Hoje o Senhor manda você encher as vasilhas de arrependimento. Manda você encher as vasilhas para lavar as suas vestes pecaminosas, as suas vestes vergonhosas. O que você tem feito, aí para seu casamento, está nessa situação hoje, a ponto de uma separação, a ponto de uma falência conjugal. O Senhor está mandando você hoje se arrepender, olhar onde foi que você errou, pedir perdão, se converter realmente e dizer que realmente são cristãos, amam a Deus acima de todas as coisas e que o casamento vem de Deus. A palavra diz que o que Deus uniu não separe o homem. E você, como cristão, está dizendo que vai se separar, que vai largar o seu esposo, que vai embora. Qualquer discussão, qualquer brigazinha, por mais boba que seja, por coisas assim insignificantes, você passa na cara do seu marido que vive com ele, porque realmente é cristão. Eu vivo com você porque sou crente, senão ele deixava hoje e ia embora. Você já está velho para mim. Quantas palavras são soltas dessa maneira que chega a ferir um relacionamento. E muitas das vezes você também, homem, usa palavras que rebaixam a sua esposa, que diminuem a sua esposa. Eu quero te dizer que hoje o Senhor está mandando você ser transformado. Você encher realmente as vasilhas aí do teu relacionamento, para que Deus possa pôr as mãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque se nós olharmos, querido, um casamento firme no Senhor, alicerçado em Deus, você tem como criar seus filhos com exemplo. Seus filhos vão olhar para você e vai dizer: eu quero ser igual ao meu pai e à minha mãe. Eu quero ser igualzinho quando eu me casar. Eu quero viver como meu pai e a minha mãe vivem. Então, nessa noite, meu querido, eu te convido a fazer essa oração comigo. Na tua casa aí, dá a mão à tua esposa. E você, esposa, dá a mão ao teu marido, abraça o teu marido, reúne os teus filhos aí. Vamos fazer essa oração junto com o pastor Paulo, independente se você é cristão ou se você não é. Mas eu sei que a palavra de hoje, ela falou com você. A palavra de hoje, ela foi para todas as classes, de pessoas que são cristãs, que creem em Jesus. Então eu te convido agora a fazer essa oração comigo. Ora com o pastor Paulo. Querido Deus, Pai de toda a eternidade, nesse momento, querido, você vai falar comigo. Senhor, escuta, Senhor, o meu clamor, Senhor, e o clamor desse povo aí, Deus, silenciosamente. Milhares de pessoas, milhares de coração agora, Deus,
estão ouvindo essa palavra através das ondas do rádio, através da internet, Senhor, através, meu Deus, do Twitter, Pai, pessoas que estão aí podendo fazer essa oração comigo, Senhor. Deus, que o Senhor possa abrir agora, Senhor, o coração dessas pessoas e entrar, Senhor, nestas vidas, Pai. Transforma o que tem assim, Senhor, que ser transformado. Muda, Deus, o coração, muda, transforma o casamento, Pai. Abençoa, Deus, traz de volta, Deus, a alegria. Meu Deus, faz transformar, Pai, aquilo que realmente, Deus, precisa ser mudado. Traz, meu Deus, a alegria para dentro do lar, para dentro da casa, para dentro do casamento, para o seio da família, Deus. Meu Deus, não permita, Pai, que essas pessoas venham ser envergonhadas porque acabou o vinho, porque acabou a alegria, Pai, porque acabou o amor. Não permita, Deus, que eles venham ser envergonhados pelo diabo. Mas nessa noite, Deus, coloca o teu filho lá dentro, Pai. Meu Deus, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor Jesus foi convidado naquela noite para fazer parte daquele casamento. Então agora nós te convidamos, Senhor Jesus, a adentrar a nossa vida, a adentrar o nosso casamento, a fazer parte, Deus, dessa festa, dessas bodas, meu Pai. Mais uma vez, Senhor, vem entrar. Aquelas pessoas foram sábias em ter te convidado, não só o Senhor, mas os seus discípulos. E a tua mãe ali, santíssima, maravilhosa, Senhor, foi tão sábia em guiar aqueles homens para o teu filho, para o seu filho Jesus Cristo. E o teu filho amado Jesus Cristo, Senhor, teve a sabedoria de ensiná-los a servir, de ensiná-los a confiar naquele que tudo pode, naquele que tudo é e naquele que tudo será. Senhor, que nessa noite o Senhor possa assim estar também aceitando essas pessoas que se entregam a Ti. E você que quer entregar a sua vida a Jesus, diga eu e diga o seu nome. Aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, aquele que vai me levar a morar nos céus, aquele que vai salvar a minha vida, vai salvar o meu casamento, vai salvar os meus filhos, vai livrá-los de todos os males. Senhor, escreve o nome dessas pessoas, Pai, no livro da vida. Perdoa-lhes, ó Deus, os pecados que eles cometeram. E desde agora, Senhor, eu te peço que o Senhor coloque anjos poderosos para estar ao lado deles, Senhor. Abençoa em nome de Jesus.